e um audiobook. Livro. Meditações. O Diário do Imperador Estoico Marco Aurélio. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir este vídeo. Livro segundo. Amanheça dizendo: hoje encontrarei um intrometido, um ingrato, um arrogante, um desonesto, um invejoso e um insociável. Eles se comportam dessa maneira por não saberem distinguir o bem do mal. Eu, em contrapartida, aprendi a enxergar a beleza do que é bom e certo e a feiura do que é mau e errado. Observei o parentesco entre mim e eles. Não compartilhamos do mesmo sangue ou semente, mas somos uniformemente dotados de inteligência e porções divinas. Não posso ser ferido por um parente, se quer me zangar ou odiá-lo, pois ninguém é capaz de me embaraçar com o que é feio. Nascemos para cooperar, tal qual os dois pés, as duas mãos, as pálpebras superiores e inferiores e o maxilar e a mandíbula. Não cooperar é contrário à natureza, e me irritar ou me afastar deles não é um ato de cooperação. O que quer que eu seja, não passo de carne, um pouco de sopro vital e uma faculdade hegemônica. Coloque seus livros de lado e pare de se distrair. Isso não é admissível. Haja como se estivesse à beira da morte e despreze a carne, um conjunto de sangue e ossos e um emaranhado de nervos, veias e artérias. Reflita também sobre o que é o sopro vital, um fluxo inconstante de ar ora exalado, ora inalado. Quanto ao seu terceiro componente, considere isto: você é um homem velho. Não mais permita que a sua faculdade hegemônica seja escravizada ou guiada por impulsos antissociais como se fosse uma marionete. Pare de se descontentar com o presente e de se acovardar diante do futuro. Tudo o que é divino está permeado de providência. O que deriva da fortuna está não dissociado da natureza, mas sim entrelaçado e envolvido em meio a tudo aquilo que é providencial. Tudo flui disso e é tanto necessário quanto benéfico para todo o cosmos, do qual você é parte. O que é bom para a natureza do todo, e contribui para preservá-la, é bom para cada uma de suas partes. Assim o universo é conservado, tanto pelas mudanças dos elementos, quanto das coisas compostas por eles. Tome esses princípios como suficientes e os trate como convicções. Rejeite sua sede pelos livros, para que possa morrer sem resmungos e com alegria, sinceridade e seu coração grato aos deuses. Lembre-se de há quanto tempo você adia tais incumbências e do quão frequentemente não aproveita as oportunidades dadas pelos deuses. É hora de reconhecer a qual cosmos você pertence e de qual regedor universal sua existência flui. O tempo atribuído a você é limitado. A menos que o use para dissipar o nevoeiro mental, sua mente sucumbirá e, junto dela, você pela eternidade. Como um homem e um romano, seja sempre resoluto em agir de forma digna, afetuosa, independente e justa e em se abster de quaisquer outros pensamentos. Você se aliviará caso tome cada ação como se fosse sua última, deixando de lado o descuido e a repulsa apaixonada aos comandos da razão, bem como a hipocrisia, o egocentrismo e o descontentamento com a porção que lhe foi dada. Perceba o quão pouco é preciso para viver uma vida tranquila e divina. Os deuses nada mais exigem daqueles que se atentam a tais princípios. Tu te maltratas. Tu maltratas ti mesma, ó alma. Em breve não mais terás a oportunidade de te honrares, pois a vida de cada pessoa é apenas um breve instante. O teu tempo está quase acabando e, em vez de te respeitares, tu condicionas tua felicidade ao que se passa na alma alheia. Coisas externas o distraem. Então dedique tempo para aprender algo bom e novo. Pare de ser passivamente arrastado em todas as direções. Por outro lado, tenha cuidado com o excesso, pois semelhantemente tolo é aquele que se esgota à custa de sua atividade. Aquele carece de um propósito para o qual direcionar seus impulsos e pensamentos. Desconhecer o que se passa na alma alheia não torna um homem infeliz. A infelicidade está em não saber o que se passa na sua própria alma. Isto você sempre deve ter em mente: qual é a natureza universal, qual é a minha, como ambas se relacionam e qual tipo de parte compõe qual espécie de universo. Ninguém pode impedi-lo de falar e agir conforme a natureza da qual participa.
Teofrasto revela-se um verdadeiro filósofo ao fazer uma comparação corriqueira entre maus atos. Ele diz que maus atos motivados por desejo são mais condenáveis do que aqueles incitados pela raiva, pois quem está enfurecido parece se afastar da razão com certa dor e contração inconsciente. Por outro lado, quem ofende movido pelo desejo e direcionado pelo prazer parece mais intemperante e menos viril em suas ofensas. Teofrasto tem razão, e está filosoficamente correto, ao classificar maldades conduzidas pelo prazer como mais prejudiciais do que as comandadas pelo sofrimento. Uma pessoa é prejudicada e levada à ira pela dor. A outra é levada à maldade por uma agitação interna arrastada pelo desejo. Sua vida poderia acabar agora. Fundamente cada ato e pensamento nessa possibilidade. Caso os deuses existam, abandonar os homens não é assustador, pois os deuses não o envolveriam no mal. Caso não existam, ou não se importem com assuntos humanos, qual seria o sentido de viver em um universo desprovido de divindades ou providência? Contudo, os deuses existem, importam-se conosco e nos empoderaram com os meios necessários para não cairmos nos males reais. Caso restasse algum mal além desses, também nos teriam providenciado a capacidade de evitá-lo. Caso algo não o torne uma pessoa pior, como poderia piorar sua vida? A natureza universal jamais negligenciaria a existência dessa possibilidade por ignorância ou por incapacidade de corrigi-la. Tampouco cometeria o erro de atribuir bens e males indistintamente a homens bons e maus. A morte e a vida, a honra e a desonra e a dor e a alegria são atribuídas igualmente a todos. Portanto, não nos melhoram ou pioram e não são boas ou más. É função da nossa faculdade intelectual observar. E, o quão subitamente tudo desaparece, os corpos no espaço e as memórias no tempo. 2. Qual é a natureza das coisas sensíveis, particularmente daquelas que atraem com a isca do prazer, aterrorizam com a dor ou alardeiam com orgulho? 3. O quão inúteis, desprezíveis, sórdidas, perecíveis e mortas tais coisas são. Ademais, observe as pessoas cujas opiniões e vozes constroem reputações. Contemple a morte, mediante uma abstração, analise-a e isole as imaginações ao redor dela. Perceberá que morrer é natural, e somente crianças temem processos naturais. Aliás, é não só um processo da natureza, como também algo que a conduz ao seu propósito. Por último, considere como e com qual parte de si o homem se aproxima da divindade e quando essa parte está disposta para tal aproximação. Ninguém é mais miserável do que aquele que anda em círculos e vai até os confins da terra, como diz o poeta. Enquanto conjectura sobre o conteúdo das mentes de seus vizinhos, esquece que basta atender ao próprio gênio interior e reverenciá-lo sinceramente. Essa reverência consiste em mantê-lo puro, distante das paixões, da irreflexão e da insatisfação com o que advém dos deuses e dos homens. A obra dos deuses deve ser venerada por sua excelência e a dos homens, querida graças ao parentesco. Não obstante, essa, às vezes, merece pena devido ao desconhecimento dos homens acerca do bem e do mal, cegueira equivalente a não conseguir distinguir preto e branco. Ainda que você viva por 3.000 anos, ou 10 vezes esse tempo, nunca se esqueça, ninguém perde outra vida além da que vive, nem vive outra além da que perde. A vida mais longa e a mais curta terminam iguais. O presente é idêntico para todos, embora diferentes homens o percam. Um breve instante é tudo o que é perdido. Ninguém perde o passado ou o futuro. Como alguém poderia perder algo que não possui? Mantenha em mente estes 2 pontos. E tudo o que é eterno é como uma forma e retorna em ciclos. É indiferente se um homem testemunha eventos repetidos ao longo de 100, 200 anos ou por toda a eternidade. 2. Quem vive muito é privado do mesmo que quem morre jovem. Se o presente é só o que temos, então é tudo o que podemos perder. Lembre-se de que tudo é opinião. Esse ditado de Mônimo, o cínico, é manifesto. O seu uso também o é, caso o homem obtenha o que pode ser extraído dele, na medida em que é verdadeiro. A alma do homem violenta-se quando. E, em primeiro lugar,
comporta-se como um abscesso, por assim dizer, uma espécie de tumor no cosmos. Aborrecer-se com os acontecimentos significa isolar-se da natureza, onde está contida a natureza de tudo que existe. 2. Avança contra ou se afasta de qualquer homem com a intenção de lesá-lo, como é o caso da alma daqueles tomados pela fúria. 3. É dominada pelo prazer ou pela dor. 4. Age ou fala de modo desonesto e falso. Permite que seus atos ou impulsos não tenham um direcionamento claro e age sem pensamentos ou considerações prévias. Inclusive, até a menor das ações deve ter um fim. A finalidade dos animais racionais é obedecer à razão e à lei das cidades e dos governos mais antigos. Na vida humana, o tempo é um ponto. A substância, um fluxo. A percepção, opaca. O corpo, putrescível. A alma, um turbilhão. A fortuna, incerta. A fama, duvidável. Em resumo, o que pertence ao corpo é uma correnteza, já a alma, um sonho e uma névoa, já a vida, uma guerra e uma estadia temporária em terra estrangeira, a fama póstuma, o esquecimento. O que, então, pode conduzir o homem? Somente a filosofia. Essa consiste em manter nosso gênio interior inviolado e ileso, acima da dor e do prazer e livre do despropósito, da falsidade, da hipocrisia e da dependência da ação ou inação de outrem. 2. Aceitar as ocorrências e a porção que nos foi alocada proveniente de onde nós mesmos viemos, onde quer que seja. 3. Aguardar, com uma mente alegre, a morte, uma dissolução dos elementos dos quais todo ser vivo é composto. Caso os elementos não sejam danificados ao continuamente se transformarem em outros, por que ficar apreensivo diante da dissolução deles? Essa transformação está de acordo com a natureza. E nada que é natural pode ser ruim. Escrito em Carnunto.